Pessoal, dando prosseguimento ao nosso treinamento e ainda dentro do tema, né, classe de booking, classe reserva, eu vou apresentar para vocês agora uma resolução da IATA que orienta as companhias aéreas com relação à construção das bases tarifárias, ok? Esse tema está aqui no nosso slide, também está disponível na apostila, né, no guia do aluno, na página 3, onde eu começo a falar sobre bases tarifárias também. Tudo bem? Voltando no slide, o primeiro código da base tarifária, que é chamado de Prime Code, corresponde à cabine ou serviço que está sendo oferecido para o passageiro, ok? Então, quando você estiver vendendo qualquer voo, se você estiver vendendo na classe Fox, na Papa ou na Alpha, você vai estar reservando em primeira classe, assim diz a resolução da IATA. Agora, se você estiver reservando na classe Charlie, Delta, Juliette, India ou Zulu, vai corresponder à cabine ao serviço de classe executiva. Yankee, todas as demais letrinhas, aí seria Coach Class, a classe econômica. Isso daqui é seguido por mais de 90% das companhias aéreas. Claro que tem algumas exceções, por exemplo, a American Airlines utiliza, além dessas classes, a Romeo como se fosse uma executiva promo. E outras companhias também acabam fazendo adaptações aí na resolução da IATA. Tudo bem? Deixa eu mostrar alguns exemplos práticos aí, como é que você pode fazer para vender com segurança primeira classe e classe executiva para o seu passageiro. Vou começar por uns exemplos mais simples. Vamos vender aqui no dia 10 de outubro, uma Rio de Janeiro-Paris, viajando com a Air France. A minha intenção aqui é vender classe executiva, ok? Eu puxei a disponibilidade, só ajustar o comando aqui para vocês poderem visualizar, o comando de venda, né, de pesquisa que eu estou utilizando. E pelo display, pela resposta no primeiro voo da Air France, vocês podem ver que não tem primeira classe disponível. As primeiras letrinhas aqui são a Juliette, Charlie e Delta, que vocês sabem corresponde à cabine executiva, né, de acordo com a resolução. Eu vou vender o primeiro segmento então na classe Juliette. 01, Juliette, voo da linha 7. Enter. E agora eu vou vender o segmento do retorno com o atalho, voltando dia 20 de outubro. Vocês podem ver que no retorno também, só destacando o comando que eu utilizei, aqui em cima. No segmento da volta eu também não tenho primeira classe disponível. Tudo bem, vou vendendo o segmento da volta na Juliette também. 01 Juliette 7. Ficou reservado então na classe Juliette e de volta, né? 10 de outubro, voltando dia 20 de outubro. E aí eu vou pedir para vender, para tarifar na classe executiva. O sistema deu um valor de 7.999 dólares. Na base tarifária, executiva cheia, vamos dizer assim, que é a Juliette Fox Fox. Claro que eu posso utilizar aquele comando do skipapa NCB para buscar a melhor da executiva. Então eu já reservei em classe executiva e agora peço para o sistema me revender, né, apontar a melhor tarifa disponível na cabine executiva. Vou dar um Enter aqui. E aí vocês podem visualizar a resposta, melhorou um pouco a tarifa, caiu para 5.149 dólares, já é um bom desconto aí para o passageiro. Base tarifária Delta Fox Fox Bravo Romeo, também base tarifária da executiva, reservando ida e volta na Delta, tudo bem? Fácil, bastante simples de você fazer. O mesmo raciocínio você pode aplicar para a primeira classe. Eu vou ignorar o segmento que eu tenho vendido aqui. Vou fazer a reserva nova aqui para o dia 10 de novembro, numa Guarulhos, Dubai, viajando com Emirates. Nesse exemplo, a minha intenção é vender primeira classe. Temos primeira classe disponível aqui, ó, letra Fox e letra Alpha, de acordo com a resolução. Vou vender na classe Fox, que seria a primeira classe cheia. E agora eu vou pegar o retorno, vamos fazer para o dia 22 de novembro, Dubai Guarulhos. Temos no segmento de retorno também Fox e Alpha, né, que seria promocional disponível. Vou vender na Fox mesmo e de volta. E mostrar o tarifamento para vocês aqui. Vendi na Fox, primeira classe. E aí eu dou o skip para NCB porque eu quero a melhor da primeira classe. Já posso também puxar em dólar americano, visualizar toda a resposta em dólar. Na resposta, vocês têm aqui a tarifa de
19.305 dólares na base tarifária Alfa Eco 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 Sierra Bravo Romeo 1. Então, eu tenho certeza de estar vendendo aqui primeira classe para o meu passageiro. Tudo bem até aqui? Uma outra forma que você pode fazer para reconfirmar as tarifas disponíveis, né, em primeira classe, em classe executiva, é utilizar alguns filtros que vocês têm na apostila, ali no guia do aluno. Deixa eu mostrar para vocês. Na página 2 da apostila, um pouquinho acima, você tem alguns qualificadores aqui de FQ para você puxar uma determinada cabine, né, um determinado serviço. Se eu colocar no comando Fox Bravo, que está destacado aqui em vermelho para vocês, eu vou estar pedindo apenas as bases tarifárias para cabine primeira classe. Se eu colocar Bravo Bravo, eu estou pedindo apenas as bases tarifárias de classe executiva e Yankee Bravo, apenas as bases tarifárias de classe econômica. Eu vou trabalhar com esses dois aqui para poder mostrar para vocês como é que funciona no Sabre. Ele vai me responder apenas aquelas bases tarifárias para cabine executiva. Pode ver, começa com Índia, ok? Com base no que nós vimos aí na apostila, eu vou puxar um FQ de Guarulhos até Miami, viajando no dia 10 de março, com a companhia American Airlines. Se eu quero ver apenas classe executiva, antes do código da companhia, né, antes do IF América, eu coloco aqui, ó, Bravo Bravo, somente classe executiva, traço companhia, /SD, ok? Vocês podem ver na resposta que todas as bases tarifárias aqui correspondem à cabine, né, um serviço de classe executiva para essa companhia. Agora, se eu quiser saber de primeira classe, no lugar do Bravo Bravo, eu venho aqui e troco, Fox Bravo corresponde a serviço à cabine primeira classe. Vocês podem ver que os valores já aumentaram bastante, né? E as bases tarifárias começam de acordo com a resolução da IATA na classe Fox. Bacana? O que mais, pessoal? Se você estiver trabalhando com algumas companhias aéreas que não seguem necessariamente essa regrinha da IATA, como é que você tem que fazer? Tem umas dicas interessantes. Ó. Imagine que você vai vender um trecho no dia 10 de março, vendendo uma São Paulo-Miami, viajando com aerolíneas argentinas, né, que faz uma conexão via Buenos Aires, ok? Eu vou dar um Enter aqui. E eu peguei esse exemplo justamente porque eu sei que aerolíneas argentinas não trabalham necessariamente dentro da resolução da IATA. Vocês podem ver que no primeiro voo aqui, ó, eu não tenho classes correspondentes à cabine executiva, que é o tipo de serviço que eu quero vender. Somente no prosseguimento, já é Ezeiza Miami, aí sim mostra várias classes de cabine executiva. A mesma coisa vai acontecer para o segmento da volta. E aí a minha pergunta, né, a pergunta que eu tenho para vocês é, classe Whisky para essa companhia, classe Sierra para aerolíneas, corresponde à classe executiva, sim ou não? Deixa eu dar uma dica bacana para vocês poderem resolver essa charada. Eu vou primeiro vender e depois eu explico como é que vocês podem fazer. Eu vou vender aqui a opção da linha 11 e 12. Veja que eu estou vendendo o segmento da linha 11 na classe Whisky, que era a primeira classe que aparecia, e o prosseguimento na classe executiva, na linha Juliet. Na linha 12, na classe Juliet. Agora o segmento da volta para dia 20 de março. A mesma coisa, a mesma história. Tem o Juliet no primeiro segmento e o Whisky no segundo. Tudo bem? Ó, Miami, Ezeiza, Buenos Aires, Guarulhos, voltando para casa. Vamos vender. Nesse caso, a nossa reserva ficou vendida, né, da seguinte forma: Whisky nas pontas e Juliette nos segmentos internos. Bom, pessoal, a minha dúvida então é se o segmento da classe Whisky se corresponde à cabine de serviço de classe executiva. Como é que eu posso fazer para tirar essa dúvida? Eu vou puxar aqui um FQ de Guarulhos para Miami, no dia 10 de março, colocar aqui o Bravo Bravo para trazer somente classe executiva, viajando com a Aerolíneas Argentinas. No final ainda eu vou colocar Booking Code, classe de reserva na Juliet. Dei o Enter aqui, aí vocês estão visualizando as bases tarifárias da Aerolíneas. E eu vou pedir para reconfirmar a classe de Booking, a classe de reserva. Vamos lá? Pegar essa base tarifária da linha 1 mesmo, ó. Romeo Bravo,
base tarifária da linha 1. Eu estou em dúvida no trecho Guarulhos, Ezeiza, sendo voado com aerolíneas argentinas. Dê uma olhada aqui na resposta. Como a gente viu no vídeo anterior, o Prime Booking Code, né, a classe principal de reserva, pede para colocar todos os segmentos da classe Juliet, tudo bem? No trecho Guarulhos-Miami. Depois, no trecho de Guarulhos a Ezeiza, dentro da América do Sul, pede para reservar na classe Whisky ou na Sierra. Se essas duas classes já estiverem vendidas, aí ele sugere que você venda o segmento na classe Juliet, ok? Se a Juliet não estiver disponível, aí sim, a última opção seria a classe Yankee, que aí já seria serviço de classe econômica mesmo. Ainda assim, né, com esse esquema das classes, ele está indicando que o Whisky ou Sierra seria a cabine executiva. Mas eu quero ter um pouco mais certeza para poder passar para o meu passageiro. O que vocês podem fazer? No caso, depois de vendido o segmento, a dica que eu dou para vocês podem puxar o mapa de assentos para tirar essa dúvida. Eu vou fazer o seguinte, ó, pedir para o Sabre exibir o mapa de assentos do voo da linha 1, 4 Golf, voo da linha 1 asterisco, porque visualizando o mapa de assentos, você consegue com tranquilidade visualizar e identificar se corresponde à cabine econômica ou não. Veja que no mapa de assentos eu tenho apenas 8 lugares, né? 4 de um lado, 4 do outro, e não existe cabine econômica tão pequena, né? Que ofereça tão poucos assentos. Pessoal, observe na resposta aqui que o voo da linha 1 é um Boeing 737-800, uma aeronave grande, ok? Porém, dentro dessa aeronave, na classe Whisky, tem apenas a cabine, né? Tem apenas 8 lugares disponíveis. Pelo número de assentos, eu consigo concluir que é realmente serviço em classe executiva, ok? Se fosse classe econômica, nós teríamos aí tranquilamente pelo menos 100 assentos disponíveis para reserva. Essa dica, né, esse truque você pode fazer com outros voos, né? Claro que da letra Juliet aqui eu não tenho dúvida. E aí eu vou pedir para tarifar. Vamos pedir a melhor tarifa de classe executiva. Agora eu já sei que a companhia oferece o serviço. Vou dar um Enter. Na resposta, deixa eu só limpar a tela para vocês. Eu utilizei esse comando para o tarifamento. Vou pedir agora só para reconfirmar a tarifa. Dê uma olhada aqui. Eu quis mostrar as classes revendidas para vocês. Ficaram então os segmentos das pontas na classe Whisky mesmo, cabine executiva, e os segmentos internos Charlie na ida, por isso essa base tarifária de executiva, e Delta no segmento interno do retorno, razão da outra base tarifária que nós temos. Ficou um valor bastante razoável, a $2.859 essa São Paulo, Buenos Aires, Miami e de volta. Tudo bem? A dica então no mapa de assentos pode ser bem utilizada por vocês aí para tirar eventuais dúvidas aí de serviço. Que mais? Deixa eu dar mais duas dicas rápidas aí para vocês, mas importantes. Eu vou ignorar esse exemplo e vou vender agora para o dia 15 de fevereiro, vamos dizer uma Guarulhos-Honolulu, no Havaí, viajando com a companhia American Airlines. A intenção do passageiro nesse exemplo é viajar todos os segmentos em primeira classe. No entanto, nem sempre estão disponíveis, né? Nem sempre a companhia oferece esse serviço para todas as rotas, primeira classe. Dê uma olhada aqui na disponibilidade e nas opções de classes apresentadas pela companhia. No voo da linha 9, o American Airlines 962, eu tenho a Fox e a Alpha disponíveis, né? Na verdade, a Alpha zerada tem lugares na classe Fox, na primeira classe. Contudo, no prosseguimento, né, que é um voo de conexão, Guarulhos-Dallas, depois Dallas-Honolulu, o voo American 123, eu só tenho executiva disponível. E a mesma coisa acontece com as demais opções de conexão, ok? Bom, eu vou vender essa opção desse mesmo jeito, 01 Fox 9, classe Juliet, voo da linha 10. E vou fazer a mesma coisa para o segmento do retorno. Vamos dizer que ele vai voltar no dia 28 de fevereiro. A mesma coisa aqui, deixa eu procurar uma classe Fox. Só tenho a Fox na linha 12, só que somente executiva no primeiro trecho Honolulu Dallas da linha 11. Então, 01 Juliette 11, Fox, linha 12. Dê uma olhada como ficou a minha reserva.
Primeira classe nas pontas, né, num segmento longo, ok? E depois os segmentos internos, também uma viagem longa, né? Dallas, Honolulu, em classe executiva. Problema nenhum, desde que você avise o seu passageiro, porque ele vai estar pagando provavelmente todo o trecho, todo o bilhete, como primeira classe, sendo que ele não vai ter serviço de ponta a ponta. Necessário notificá-lo, ok? Eu vou pedir aqui para melhor tarifa. E aí, MicroSD para trazer em dólar americano a resposta. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vejam na resposta que o Sabre acabou aplicando, né, vendendo uma tarifa de primeira classe a 10.340 dólares, na base tarifária Fox, November 8, November Sierra, November 1. Tudo bem? Bom, o que mais, pessoal? Só mais um exemplo aqui, bem ilustrativo para vocês. Vamos dizer que o passageiro peça para o dia 10 de março, uma Salvador, Las Vegas, viajando com a American Airlines. A intenção do passageiro aqui é viajar todos os segmentos em classe executiva. Vou dar um Enter. Observe que o primeiro trecho, ó, são voos de conexão Salvador-Guarulhos, Guarulhos-Miami, Miami-Las Vegas, ok? Sendo que o primeiro trecho, dentro do Brasil, Salvador-Guarulhos, está sendo operado pela Gol Linhas Aéreas, aqui no voo Gol 1691. O detalhe, ele mostra a classe Charlie aqui, porém vocês sabem que dentro do Brasil, já há alguns anos, nenhuma companhia aérea está oferecendo serviço de classe executiva, nem de primeira classe. Essa Charlie aqui corresponde à classe econômica promocional. Eu vou vender nela e o restante dos voos em executiva. Dê uma olhada no que vai acontecer. Vamos vender o primeiro segmento na classe Charlie e os prosseguimentos na classe Juliette. Dê uma olhada no que vai acontecer no final. Retorno para o dia 20 de março. No segmento de retorno, aí nós temos o American asterisco, né? E a primeira classe disponível é a Yankee. A Yankee seria a classe correta para a combinação da executiva, quando não tem a executiva disponível em toda a rota. Então eu vou vender classe Juliet e classe Yankee no final da nossa conexão. Ó. Las Vegas, Miami, Miami, Guarulhos, Guarulhos, Salvador, o último segmento na classe econômica cheia. Vamos lá? 01 Juliette 7, Juliette 8, Yankee voo da linha 9. Dê uma olhada como ficou a nossa reserva. Ok? O único segmento que está na classe incorreta, ao meu ver aqui, é o segmento da Gol. Vou pedir para tarifar e já adianto que o sistema vai dar uma resposta negativa. Qual foi o problema aqui? O Sabre não conseguiu entender a combinação de classes que eu queria. Por quê? Eu vendi quase tudo em tarifa cheia, ok? Ainda que seja econômica, Yankee, econômica cheia. E aqui eu misturei com uma classe econômica promocional. Dessa forma o sistema não consegue tarifar, mesmo se eu der o skip up NCB, ok? Eu vou trocar esse segmento então para a classe Yankee, que seria a classe correta de combinação com as demais tarifas de classe executiva. Ó. Trocando o segmento 1, comando de troca manual de classes, né? Trocar o segmento 1 para a classe Yankee. Veja como é que ficou na resposta. E agora eu vou pedir para tarifar devidamente. Ó, skip up NCB, MicroSD para trazer a melhor tarifa de classe executiva para essa rota toda. Ok? Vejam na resposta que a gente conseguiu uma tarifa bastante razoável, ao meu ver. Ficou por apenas 2.814 dólares na base tarifária de classe executiva. Delta, November 2, Delta Sierra, November 1. Então, tudo vendido, tudo em classe executiva. Novamente, necessário avisar o passageiro que os segmentos internos, Salvador-Guarulhos, Guarulhos-Salvador, embora ele tenha comprado um bilhete de classe executiva, nenhuma companhia aérea está oferecendo serviço de executiva dentro do Brasil. Logo, vai ser voado em classe econômica até São Paulo. Tudo bem?